Olá, galerinha, estamos de volta com mais uma aula de matemática com componente matemática, professor George Barbosa, o tio Gel, como é bem conhecido com vocês aí, a galerinha aí das escolas, ok? Estamos com a turma do terceiro ano trabalhando hoje com o sistema de numeração decimal, os números no dia a dia. Então vamos lá. Os números é um pouco da sua história. Então a gente observa que dentro da historicidade dos números, a forma de como ele surgiu, a gente sabe que não foi uma coisa de uma hora para outra, mas tem toda uma historicidade que a gente pode trabalhar em cima disso. Então o sistema de numeração egípcio, a gente observa que há cerca de 5.000 anos desenvolveu-se no vale do rio Nilo uma civilização. Quem? Os egípcios. Então nós observamos aí no mapa, temos o Egito destacado, verde, temos também ao lado a cidade que também o Cairo, né, que é justamente a cidade que está aí na foto, e temos o marco, né, a historicidade, as pirâmides do Egito, né? Chaminézinho já foi lá no Egito, Chaminézinho, conhece as pirâmides do Egito? Precisa conhecer. Então, nós precisamos também visualizar o que a gente tem de aprender com os egípcios. Os antigos egípcios criaram um sistema de numeração bem diferente do nosso dia a dia. Veja abaixo. Temos aí esses símbolos, não é, egípcios, que a gente vê aí um arco, vemos um bastão, não é? Tudo aí está fazendo as suas descrições, a sua forma, o seu contexto, tudo isso para facilitar dentro da comunicação que eles poderiam trabalhar com questões a respeito de números. Então nós temos visto aí que esse símbolozinho aqui, ó, que está de cima para baixo aí, o primeiro símbolo, ele traz a descrição do quê? Do bastão. Então, o outro que faz um contornozinho já traz o símbolo e a descrição do quê? Do calcanhar. E os demais aí, a corda enrolada, não é? A flor de lótus. A gente vê também aí o dedo dobrado, girino, o homem ajoelhado. E embaixo nós temos o quê? A representatividade, que é justamente o número indo-arábico, o que a gente trabalha, o que nós estamos trabalhando dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso contexto, aquilo que já chegou até nós. E a gente tem aí os números que justamente traz o 1, o 10, o 100, o 1.000, o 10.000, o 100.000 e o de 1 milhão. Então nós observamos que tudo isso chegou até a gente para desenvolver, para melhorar a nossa estrutura nos números matemáticos, ok? Vamos mais adiante. Chaminézinho, me ajuda aí que a gente vai estar trabalhando em conjunto. Nós temos aí um calendário. E a gente observa que a semana tem quantos dias? 7 dias. E a representação desses 7 dias nós visualizamos aí o número 7. Então, símbolo, representação, mostrando de que precisamos aquilo que é mostrado no nosso dia a dia, a sua representação. Não só o número, mas a representação que ele traz para nossas vidas. Nós observamos aí uma foto onde um homem, um astronauta, está lá pisando na Lua. Mas em que momento este homem pisou na Lua pela primeira vez? Foi quando? 1969. Foi esse aí, o marco, não é, inicial, onde o homem chegou até a Lua, pisou até a Lua, e a gente viu que isso deixou aí um registro, e essa numeração, esses anos pelo qual ele tocou, esse ano que ele deixou para marcar a sua chegada até a Lua, ela tem uma representação. E a gente observa aí, ó, o número 1, o número 9 e o 6, representando o ano em que ele tocou pela primeira vez, 1969, ok? Vamos lá. O sistema de numeração decimal, o SND, é importante a gente lembrar isso. Quando vocês visualizarem, em alguns livros traz SND e tem outros livros que trazem a descrição desse SND, essa sigla, que é justamente o sistema de numeração decimal. Então não esquente a cabeça. Quando você visualizar lá no livro SND, você já sabe que é o sistema de numeração decimal. É o que usamos aonde? Aqui no Brasil. E a sua simbologia, a forma de que ele é demonstrado, são os seus 10 símbolos. Vamos lá a respeito disso. O número 0, olha aí. O número 1 é importante. O número 2. O número 3. Tá prestando atenção, né, Chaminézinho? A gente tá aí, ó, no número 3 ainda. O número 4. Temos também o número 5. O número 6. Temos o número 7, temos também o número 8 e o número 9.
Então veja que esse sistema trazido para o Brasil, mostrado por esses 10 símbolos, estão aí sendo representados. Os números estão em toda parte, sim ou não? Claro. Chaminézinho, quando você está apanhando o ônibus, você olha para aquele número de identificação do ônibus, ele justamente mostra a sua localização, não é? Se você analisar no dia a dia, no seu contexto, está cheio de números. Se vai para uma loja de sapato, se pergunta qual o seu número, o número do seu sapato. Então, todos os momentos, em todos os cantos, nós estamos lidando com numeração. Então, veja como é importante. Às vezes a gente diz assim, mas matemática, para quê? Qual a finalidade de matemática? Matemática é tudo, está em todo canto, está em todo lugar, as medições, as horas, tudo está sendo à vista e mostrado. Então, precisamos entender e compreender que matemática é o 10, ok? Vamos mais. Temos aí a foto de justamente o quê? Um jogo de vôlei. As crianças brincando, jogando bola para um lado, jogando para o outro. E nós observamos que nessa imagem tem aqui, ó, o placar. Para a gente desenvolver, a gente observa isso. Como é que eu posso saber se um time está ganhando ou se um time está perdendo? Através do placar. É esse placar que vai justamente mostrar quem é que está vencendo, quem está na frente, quem está atrás, quem está perdendo e quem também está no empate. Ambos nem está ganhando, nem está perdendo. Então a gente vê que através do placar, a gente visualiza os números. Outra coisa, um bolo. Opa, coisa boa. Já pensou, Chaminézinho? Um bolo desse pertinho da gente para a gente se alimentar? É uma boa, né não? Olha só, o bolo. Mas o que é que isso representa? Um bolo? Vamos ver? O tempo que é levado para o seu cozimento. O tempo ao forno. Então, observe só, se eu vou colocar, faço a receita, bato, misturo, eu agora tenho que colocar ele no forno. E se eu coloco ele no forno, eu preciso marcar o tempo. E onde está o número? Justamente aí, no tempo em que ele vai passar dentro do fogão. Ali, ó, justamente no forno, sendo cozido, fazendo com que chegue na temperatura correta e vá justamente trazer o sabor deste bolo quando estiver pronto. Olha só, vamos mais adiante. Vamos para a nossa atividade? Vamos. Chaminézinho, está pronto? Vamos começar com a nossa atividade e contamos com você, ok? Vamos lá. Atividade de fixação. Nós vamos trazer justamente essa atividade que vai facilitar, que vai trazer um contexto pelo qual você vai ver que isso, dentro do seu dia a dia, da forma de como você visualiza esses números, dentro da numeração decimal, você vai perceber que isso vai influenciar você dentro do contexto, que essa numeração vai fortalecer o seu conhecimento. Olha só, aí ele diz aqui, olha, primeira pergunta, qual o número do seu sapato? E aí? Às vezes tem uns que você chega na loja, quando a primeira pessoa, quando o vendedor chega até você, ele pergunta logo, qual o seu número? Você olha o modelo, gostou do modelo e agora ele pergunta, qual o seu número? Então veja a representatividade do sapato através do número para poder encaixar no seu pé. Então a gente vai, eu trouxe o número do meu sapato. Chaminézinho poderia dizer o dele, qual é o número do teu sapato, Chaminézinho? Eita, não sabe não, né? Mas a gente daqui a pouco vai descobrir. O meu é... Olha só, 43, eita, aí você em casa está dizendo assim, que professor do pezão, mas também é a minha altura, não é? Então eu preciso também ter estabilidade no meu corpo. Então, o número do sapato, 43. Aí outra pergunta diz assim, qual o número de sua casa? A representatividade, como mostra, como é que o carteiro, os correios, indo até o nosso lar e vai compreender, vai chegar a carta até nós, através da representação numérica. Então o número está no nosso dia a dia, está ao nosso lado, está perto de nós, está dentro de tudo que a gente visualiza. Então, se eu for trazer o número da minha casa, olha aí, ó, 25. Então, eu digo o número da minha casa, dou o meu endereço e tenho que colocar o número que minha casa se localiza naquela rua. Então, como é importante. Às vezes, tem bairros que são, em vez de ter nomes de rua, tem números. Rua 5, Rua 10, Rua 2, Rua 10, 15, não é? Tudo isso são numerações para justamente identificar, representar a identificação do qual aquela casa está naquela rua localizada. Então, é importante a gente observar isso, tá ok? Vamos mais adiante. Quantos meses tem um ano? E aí? Olha a grande pergunta.
quantos meses tem um ano? E a gente observa, ou melhor, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, se a gente for contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses para a gente vivenciar, para a gente viver, para a gente contar, não é? Todos esses meses, todos esses dias. Então a gente observa que a numeração sempre está ao nosso lado. Não tem como, Chaminézinho, não tem como a gente deixar de lado. Esse número vão estar sempre ao nosso lado, nos acompanhando no nosso dia a dia, ok? Vamos mais. Quantos dias tem um ano? E aí? 365 dias. Então, dentro desses meses, são distribuídos em cada mês, não é? Alguns com 30, alguns com 28, alguns com 31, mas todos os meses são representados por uma numeração, são representados por um número. Então, tudo isso facilita, não é? Para que a gente possa entender. Dia 1, qual é o dia que vai cair? Mês de fevereiro, dia 5, vai cair que dia da semana? Então, tudo isso mostra a importância dos números no nosso dia a dia, ok? Parabéns! Concluímos mais uma aula. Estamos observando que existe dentro do contexto que nós mostramos alguma dúvida com relação a isso. Vamos fazer uma revisão? Olha só, estamos dentro daquilo que foi representado, a gente observou que algo ficou patente com relação aos números que estão em toda parte. Quando nós observamos aqui, a respeito da questão do time de vôlei jogando, a gente também pode observar o quê? O time de futebol. Então a galerinha que está em casa também gosta de jogar futebol, né? Todo dia ali naquela rua, na quadra, no campo, estão sempre em atividade. Mas como é que a gente sabe para marcar quando um time está à frente, ganhando da partida? Veja que primeiro tem o tempo da partida de futebol, geralmente 45 minutos, então está ali o juiz marcando aquele tempo, está ali condicionando o tempo para os jogadores, e às vezes o que acontece? Quando acontece uma falta, aquele tempo é parado, e quando às vezes o tempo é corrido, ele é descontado lá na frente, então soma-se mais um tempo. A numeração que está sendo mostrada é justamente para designar o tempo da partida, mas também nós podemos observar o quê? O placar. Esse placar também mostra o quê? A forma pelo qual eu estou conduzindo as numerações de cada time. Então, se o time faz o gol, nós podemos trazer a representação do número 1, primeiro gol, número 1. Então, o time visitante ou o time que está ali sendo representado, podemos dizer o local, ele está ali ou ganhando ou perdendo através da numeração. Então, é importante a gente sempre visualizar isso. Outros momentos também que a gente tem visto, estamos aí nas Olimpíadas de Inverno, não é? E às vezes o que acontece? A marcação do tempo, o tempo é fundamental. Então esse tempo faz com que os atletas desenvolvam, não é? a sua forma de condução, ele faz com que o tempo de exercício, o tempo de chegada, o tempo de largada, tudo isso leva em consideração ao quê? Ao seu desenvolvimento, ao seu desempenho. E quanto mais rápido ele desenvolver, maior será a sua premiação, maior será a forma de como ele vai estar sendo mostrado, o seu perfil profissional. Então, isso é importante, minha gente, estarmos sempre colocando em evidência essa numeração no nosso dia a dia. Quando nós observamos a respeito do bolo, também existe uma questão aí, o tempo de aquecimento. Então, veja só, para que eu possa bater o bolo, o tempo de preparo, né? Então eu tenho que mostrar ali, eu pego os elementos do bolo, bato aquele bolo, existe um tempo. E depois que ele está pronto, eu tenho que também colocar ligar primeiro o forno para que ele possa aquecer. Então, esse tempo de aquecimento também é contado através de número. Então, veja como é importante, quando a gente trabalha os números dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, tudo que está sendo relacionado facilita a nossa vida. Então, esse tempo de cozimento, esse tempo de aquecimento do forno, esse tempo de preparo, não é? Tudo isso são numerações. O número está no nosso lado, o número está perto da gente, né? E outra coisa, a gente observando também a hora que está para a gente ir para outro lugar. Eita, eu tenho que terminar o bolo, por quê? Porque eu tenho que ir para uma outra atividade. Então, a hora, o tempo de cozimento, o tempo de aquecimento, o tempo de preparo,
todo momento estamos vendo números ao nosso lado. Então, não podemos esquecer, numeração decimal está todo instante, dia após dia, junto de nós, ok? Então tá aí, mais uma forma da gente observar. Uma coisa também que nos chamou a atenção dentro dessa atividade, olha só, a gente pode também vivenciar o quê? Dentro daquilo que a gente trouxe, qual o número do seu sapato, não é? A gente também pode entender o seguinte, quando eu chego na loja, eu posso comprar um sapato que está no tamanho que caiba no meu pé, ou também colocar um sapato que ele fique mais folgado. Então, essa numeração, e se você observar direitinho, em muitos tênis que são importados, você vai observar ou na sola do sapato, ou, como a gente chama, na lingueta, né? Onde a gente puxa para amarrar o sapato, a gente vai ver ali atrás numerações de outros países. Então, no Brasil, a numeração é uma. Nos Estados Unidos, uma outra numeração. Em outro país, na Itália, na França, na Alemanha, uma outra numeração. Então, veja que até nos outros países existe uma representação diferente da nossa. Mas como estamos trabalhando com a representação aqui no Brasil, a gente observa que tem que ter um padrão, uma forma da gente estabelecer meios pelo qual a gente entenda qual a nossa numeração, a numeração padrão. Então é importante a gente observar isso. Então, se eu pego o sapato, eu não posso olhar apenas do primeiro número que está ali. Por quê? Porque às vezes o primeiro número é de outro país. Da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e aí? Da Rússia. E aí, como é que fica? Não, observar a numeração que está trazida ou que veio, não é? Através da fábrica, essa numeração. Por quê? A gente sabe que hoje os fabricantes importam e exportam para todos os países. Então isso é importante quando se fazem isso, para justamente atender o mercado externo. Não só o interno, que é para atender a todos que estão ali ao redor da fábrica, mas também o externo, que está em outros países, que também desenvolve esse papel e que compra a nossa matéria-prima, compra o nosso produto, não é? Então isso é bom, porque quanto mais eu vendo, quanto mais eu produzo, mais o meu PIB, olha, já estou falando de PIB, PIB é número, então o PIB do nosso país vai também estar desenvolvendo, vai estar crescendo, então tudo é número, minha gente. Onde a gente olha, não tem para onde a gente correr. É número para um lado, número para o outro. Esse número faz parte já da nossa vida, ok? Então a gente tem visto isso, não é? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tratamos a respeito do sapato, tratamos a respeito do número da casa, não é? Uma coisa que é importante é a questão do CEP. Olha aí, quando eu falo a respeito da numeração da casa, mas quando eu vou mandar uma carta para um remetente, ou melhor, para um destinatário, o remetente tem que colocar o CEP do remetente e o CEP do destinatário. Então existe esse aí, o código postal. Código postal é justamente o quê? Número. A gente pode observar justamente isso. Então, quando eu coloco essa carta, quando eu designo essa carta para um determinado lugar, eu tenho que colocar o código postal. E esse código postal é número. Então, nós estamos observando isso. O número está ao nosso redor todos os dias, todas as horas, quando nós nos acordamos, não é? Quando nós vamos dormir, não é? Às vezes até o cafezinho, né? A gente está medindo quantos cafezinhos eu tomo por dia. Então, tudo isso é numeração. Se eu vou colocar o pó, quantas colheres eu tenho que colocar, quantas xícaras vão, depois que eu faço o café, eu posso entregar para as outras pessoas para tomarem também. Então, tudo isso é questão de numeração decimal, ok? Então, parabéns a você, parabéns a nós, parabéns a todos que aqui estão trazendo esta conclusão, né, que contribuíram. Chaminézinho trouxe aqui, nos ajudou, isso é de bênção, não é? Trouxe aqui a ajuda dele nessa aula e a gente sabe que tudo isso vai desenvolver um papel emocionante dentro da numeração. Então tá aqui, ó, nosso chaminézinho ao nosso lado, fechando a nossa aula. Então, um abraço do tio Gel e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.